Se você busca uma espiritualidade que não foge da realidade, mas que encontra a força de Deus na própria fraqueza, o seu lugar é aqui. Siga agora o canal Alma do Apostolado e ative as notificações. Junte-se a esta comunidade que busca a profundidade dos santos para iluminar os combates da vida moderna. Não seja apenas um espectador, seja uma alma em busca do apostolado. A história de Teresa de Lisieux não começa em um vazio de santidade, mas no seio de um lar que era, em si, um santuário. No dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França, nascia a nona filha de Luís e Célia Martin. O ambiente não era de uma devoção superficial, mas de um catolicismo de ferro e ternura. Luís, um relojoeiro que outrora desejara a vida monástica, e Célia, uma exímia rendeira que também buscara o convento, criaram um ecossistema onde Deus era, de fato, o primeiro servido. Teresa, no entanto, não nasceu com a doçura que as estampas sugerem. Ela era uma criança de temperamento vibrante, por vezes teimosa e dotada de uma inteligência precoce que captava as nuances da alma humana ainda no berço. Sua infância inicial foi um idílio de luz, onde ela se sentia amada por todos, a pequena rainha de seu pai. Contudo, essa luz foi bruscamente obscurecida pela primeira grande sombra de sua vida, a doença e morte de sua mãe, Célia, vítima de câncer de mama quando Teresa tinha apenas 4 anos e meio. Este acontecimento não foi apenas uma tristeza passageira, ele alterou a estrutura psíquica da futura santa. A criança expansiva e alegre tornou-se timorata, silenciosa e excessivamente sensível. Teresa escolheu sua irmã Pauline como sua segunda mãe, mas o peso da perda a mergulhou em um estado de introspecção que duraria quase 10 anos. Com a morte de Célia, a família Martin mudou-se para Lisieux, para a casa conhecida como Les Buissonnats. Ali, Teresa viveu uma vida de clausura doméstica, protegida pelo amor de seu pai e de suas irmãs, mas atormentada por uma fragilidade emocional que a fazia chorar por qualquer contrariedade. A entrada de Pauline no Carmelo, em 1882, foi o segundo golpe devastador. Teresa sentiu-se órfã pela segunda vez. Foi nesse período que ela contraiu uma doença misteriosa, marcada por tremores, alucinações e um estado de prostração que os médicos da época não conseguiam explicar. Para a tradição carmelitana, foi um combate espiritual manifesto no corpo. A cura veio de forma milagrosa no dia 13 de maio de 1883, quando a estátua da Virgem Maria em seu quarto pareceu ganhar vida e lhe dirigiu um sorriso de doçura inefável. Teresa foi curada daquela enfermidade, mas a doença da sensibilidade permanecia, impedindo-a de amadurecer para a grande missão que sentia pulsar em seu interior. A grande virada, o momento em que a guerreira finalmente rompeu a casca da infância psicológica, ocorreu na noite de Natal de 1886. Ao retornar da Missa do Galo, Teresa ouviu seu pai, cansado pela idade e pelas tradições, expressar um leve descontentamento com o ritual das botas de Natal cheias de presentes para a filha caçula. Em qualquer outro dia, Teresa desabaria em lágrimas. Mas naquele instante, a graça de Deus invadiu seu coração de forma avassaladora. Ela subiu as escadas, sufocou o choro e desceu com um olhar radiante, consolando o pai e alegrando-se com os presentes. Naquela noite, como ela mesma descreveu, Teresa recuperou a força de alma que havia perdido aos 4 anos. O menino Jesus, em sua fragilidade de recém-nascido, a tornou forte e corajosa. Ela compreendeu que a caridade não era apenas um sentimento, mas um esquecimento de si mesma para consolar o outro. Era o fim de sua infância psicológica e o nascimento de sua infância espiritual, a fundação teológica da pequena via. Armada com essa nova maturidade, Teresa sentiu o chamado irresistível ao Carmelo aos 15 anos de idade. O mundo e a própria igreja se levantaram contra ela. Como uma jovem de saúde frágil e idade tão tenra poderia suportar o rigor da regra carmelitana? Ela enfrentou a recusa do superior do Carmelo e a hesitação do bispo Hugonin de Bayeux. Mas Teresa possuía a audácia dos santos.
Em uma peregrinação a Roma, por ocasião do jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII, ela planejou o impensável. Apesar das ordens estritas de que ninguém deveria falar com o Santo Padre durante a audiência, Teresa, ao chegar sua vez de beijar o pé do pontífice, quebrou o silêncio. Com lágrimas nos olhos e uma voz firme que ecoou pela sala do Vaticano, ela implorou: Santíssimo Padre, em honra de seu jubileu, permita-me entrar no Carmelo aos 15 anos. O Papa, surpreso com tamanha audácia, olhou para aquela jovem de rosto angelical, mas olhar de fogo, e respondeu: Entrarás se Deus o quiser. Teresa foi carregada pelos guardas suíços, mas a semente de sua vontade férrea havia sido plantada no coração da cristandade. O retorno de Roma foi um tempo de espera e de provação da fé. Teresa não se deixou abater pelo silêncio das autoridades. Ela escreveu ao bispo, ela rezou, ela se ofereceu como vítima ao amor misericordioso. Finalmente, no dia 9 de abril de 1888, a permissão foi concedida. A entrada de Teresa no Carmelo de Lisieux foi um evento de uma solenidade esmagadora para ela. Ao cruzar o limiar da clausura, ela não sentia que estava entrando em um refúgio, mas sim em um campo de batalha. Ela se ajoelhou diante de sua irmã Pauline, agora Madre Inês, e das demais freiras, consciente de que sua missão era ser o amor no coração da Igreja. Dentro do Carmelo, Teresa não encontrou facilidades. O clima era frio, as celas eram pobres e a convivência com irmãs de temperamentos difíceis exigia uma ascese constante. Foi ali, na obscuridade do claustro, que ela começou a formular a ciência do amor. Ela percebeu que as grandes mortificações dos santos do passado não eram o seu caminho. Ela se via como um grão de areia, incapaz de realizar as obras heróicas de uma Santa Teresa de Ávila ou de um São João da Cruz. Foi então que surgiu a intuição do elevador divino. Em uma época em que os elevadores começavam a aparecer nos grandes edifícios, Teresa usou essa imagem moderna para explicar uma verdade eterna: a incapacidade humana de subir a escada da perfeição por conta própria. O elevador eram os braços de Jesus, que baixariam até ela para elevá-la à santidade, contanto que ela permanecesse pequena e confiante como uma criança no colo do Pai. Esta pequena via não era, contudo, um sentimentalismo espiritual. Era uma ascese de destruição do eu através dos pequenos nadas. Teresa buscava a perfeição na forma como dobrava um hábito, na maneira como tratava uma irmã que a irritava profundamente, no silêncio diante de uma repreensão injusta. Ela entendia que o martírio do coração era tão eficaz quanto o martírio do sangue. A tradição católica sempre enfatizou o sacrifício, e Teresa o levou ao detalhe microscópico da vida cotidiana. Ela dizia que apanhar um alfinete com amor pode converter uma alma. Esta visão teológica revolucionária deslocava o foco da grandeza da obra para a intensidade do amor com que a obra era realizada. Teresa estava preparando a Igreja para uma santidade democrática, acessível a todas as almas, mas que exigia uma entrega total e sem reservas. À medida que os anos no Carmelo passavam, a saúde de Teresa, sempre delicada, começou a dar sinais de uma deterioração irreversível. A tuberculose, a doença dos poetas e o flagelo da época começou a consumir seus pulmões. Mas enquanto o corpo definhava, o espírito se expandia em horizontes missionários. Teresa, que nunca saiu de Lisieux, tornou-se uma gigante do apostolado. Ela escrevia cartas para missionários distantes, adotando-os como irmãos espirituais e sustentando suas missões com suas orações e sacrifícios. Ela compreendeu que sua vocação era o amor, e que o amor é a mola propulsora de todos os apostolados. Sem amor, o missionário prega no vazio e o mártir sofre em vão. Teresa tornou-se a alma do apostolado na sua forma mais pura.
provando que a eficácia espiritual não depende da movimentação externa, mas sim da união íntima com o coração de Cristo. Ao final de sua trajetória terrestre, seria marcada pela noite escura, uma provação de fé tão severa que ela mesma dizia que só quem a atravessa pode compreender sua dor. Deus, que antes era sua luz sensível, ocultou-se sobre um véu de trevas. Teresa sentia as tentações do ateísmo de sua época. O céu parecia uma quimera e a eternidade um vazio. Foi nesse abismo que sua santidade atingiu a estatura de doutora. Ela não acreditava porque sentia, mas porque queria acreditar. Sua fé tornou-se um ato heróico da vontade. Em meio ao sangue que tossia e às trevas que a cercavam, ela continuava a lançar pétalas de amor e confiança. Sua morte aos 24 anos não foi o fim de sua história, mas a abertura das comportas de uma torrente de graças que ela chamou de chuva de rosas. A jovem que desejava ser tudo na igreja, guerreira, padre, apóstolo, doutora e mártir, viu todos os seus desejos realizados pela obediência à pequena via. Teresa de Lisieux provou ao mundo que a humildade não é fraqueza, mas a força mais avassaladora do universo, capaz de transformar uma vida breve e oculta no maior tratado de teologia espiritual que o cristianismo já conheceu. A morte de Teresa, no quile de quinta-feira, 30 de setembro de 1897, não foi o silêncio de uma vida que se apagava, mas o estopim de uma das maiores explosões de glória da história da cristandade. Enquanto seu corpo era levado para uma sepultura simples no cemitério de Lisieux, seguido por apenas 30 pessoas, o mundo ainda ignorava que aquela jovem de 24 anos havia deixado para trás um tesouro capaz de redirecionar a bússola espiritual do século XX. O veículo dessa transformação foi o seu diário, os manuscritos autobiográficos que ela escrevera por obediência e que foram publicados um ano após sua morte sob o título História de uma Alma. O que Madre Inês e as Irmãs do Carmelo esperavam ser uma modesta lembrança para os conventos próximos, tornou-se um fenômeno editorial sem precedentes. As primeiras 2.000 cópias esgotaram-se em semanas. Logo, milhares de cartas começaram a inundar o Carmelo de Lisieux, relatando graças, curas físicas e, principalmente, conversões fulminantes. Teresa não apenas cumpria sua promessa de passar o céu fazendo o bem na terra, ela estava iniciando o que os historiadores chamariam de a tempestade de glória. A rapidez com que a devoção a Teresa se espalhou desafiou a própria burocracia do Vaticano. Soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial carregavam sua imagem junto ao peito, chamando-a de sua pequena irmã das trincheiras, relatando que ela os protegia sobre o fogo das metralhadoras ou os preparava para uma morte santa. Em 1923, ela foi beatificada e apenas 2 anos depois, em 17 de maio de 1925, o Papa Pio XI a proclamou santa diante de uma multidão de 500.000 pessoas na Basílica de São Pedro. Pio XI, que a chamava de a estrela do seu pontificado, via nela o antídoto divino contra o racionalismo frio e o orgulho intelectual da era moderna. Teresa era a prova de que o Evangelho não precisava de sistemas filosóficos impenetráveis para ser vivido em sua plenitude. Ele precisava de um coração que se fizesse pequeno. O paradoxo da grandeza de Teresa atingiu seu ápice quando a Igreja a nomeou em 1927 padroeira universal das missões, ao lado de São Francisco Xavier. Como poderia uma mulher que nunca atravessou fronteiras, que nunca pregou em terras estrangeiras e que viveu os últimos 9 anos de sua vida entre as 4 paredes de um claustro, ser colocada em pé de igualdade com o maior missionário da história? A resposta reside na alma do apostolado. Teresa compreendeu que a eficácia da Igreja não se mede pela movimentação externa, mas pela intensidade do amor que circula no seu coração místico.
Ela não enviava apenas orações, ela se oferecia como combustível espiritual para aqueles que estavam na vanguarda da evangelização. Ela provou que o missionário mais potente é aquele que na obscuridade do sacrifício sustenta as mãos dos que lutam no campo de batalha. Sua pequena via revelou-se uma doutrina de vanguarda, unindo a contemplação mais profunda à ação missionária mais radical. O reconhecimento definitivo de sua estatura intelectual e espiritual veio em 1997, no centenário de sua morte. O Papa São João Paulo II, em uma cerimônia solene, proclamou Teresa de Lisieux como a 33ª doutora da Igreja. Ela se tornava, assim, a mais jovem entre os gigantes da teologia, ao lado de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Ao conferir-lhe este título, a Igreja confirmava que sua ciência do amor não era um sentimentalismo para almas frágeis, mas um tratado de teologia místico rigoroso e revolucionário. Ela ensinou à humanidade que a santidade é um elevador de misericórdia, acessível aos pobres, aos pecadores e aos pequenos. Teresa desconstruiu a ideia de uma santidade baseada na performance humana para restaurar a centralidade da graça. Hoje, Santa Teresa do Menino Jesus permanece como o guia profético para uma humanidade assolada pela ansiedade e pelo vazio. Ela nos ensina que o segredo da paz não está em sermos grandes aos olhos dos homens, mas em sermos crianças nos braços de Deus. Sua chuva de rosas continua a cair, transformando a dor em oferta e a fraqueza em poder. Ela é a doutora da infância que nos convida a abandonar as máscaras do orgulho e a trilhar o caminho da confiança absoluta. Teresa não terminou sua missão. Ela a expande a cada coração que, ao ler suas palavras, sente o desejo de ser o amor no coração da Igreja. Ela é a prova viva de que no reino de Deus, os que se fazem pequenos são, na verdade, os gigantes que sustentam o mundo com a força invencível da humildade. Teresa de Lisieux entregou sua alma ao Pai em um ato de amor puro, mas sua missão estava apenas começando. Ao longo deste documentário, vimos que sua pequena via é o elevador divino para aqueles que se reconhecem incapazes de subir sozinhos a escada da perfeição. Ela nos deixou o mapa de uma santidade democrática, mas exigente, a santidade dos pequenos nadas feitos com um amor extraordinário. Teresa provou que a alma do apostolado não é o barulho das palavras, mas o fogo que arde no silêncio da entrega total. Ela continua a passar o seu céu fazendo o bem na terra, e cada graça alcançada, cada conversão silenciosa é uma pétala dessa chuva de rosas prometida. O desafio de Teresa para nós hoje, em um mundo de performances e ansiedades, é o desafio do abandono. Você tem a coragem de ser pequeno? A verdadeira homenagem a Santa Teresinha não é apenas admirar sua vida, mas imitar sua confiança. Se este documentário tocou sua alma e mudou sua visão sobre a pequena via, compartilhe-o com alguém que precisa encontrar a esperança em meio à escuridão. E para selarmos este momento de fé, escreva nos comentários: eu escolho a pequena via. Sua interação ajuda este conteúdo a chegar a mais corações que buscam a Deus. Que a doutora da infância interceda por seu caminho. Até o próximo vídeo no Alma do Apostolado.